Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos então com mais um vídeo a respeito do nosso livro Natação Segundo a Psicomotricidade, publicado em 1996, algo bastante inovador na área, naquela ocasião, e que com muito orgulho a gente tem como princípio de que foi um primeiro introdutório da ciência psicomotricidade dentro da aprendizagem da natação brasileira. O processo psicomotor resgata a naturalidade e a simplicidade do saber. Ensinar a nadar para a psicomotricidade é respeitar os princípios do desenvolvimento humano. O ato motor não é um processo isolado, envolve, além do físico, a personalidade de cada um. A aprendizagem da natação, segundo essa ciência, deve caminhar no sentido de uma formação total, racionalizando movimentos sem inibir a criatividade, a espontaneidade e a liberdade, promovendo ao aluno a significação e o sentido do que está realizando. A aprendizagem desse esporte envolve dois aspectos especiais: equilíbrio aquático. Devido à perda dos apoios plantares, a mudança de posição do corpo da vertical para a horizontal e a ação da gravidade diminuída. Respiração. Pela necessidade de uma nova conscientização desse processo, onde a expiração é predominantemente oral. A metodologia deverá promover situações espontâneas, vividas por cada aluno. Essas situações necessitam ser estimuladoras, mas respeitando-se o nível de desenvolvimento psicomotor de cada um. O primeiro fator que promoverá a motivação é que o aluno sinta prazer em estar na água e descubra as boas sensações que ela lhe proporciona. A primeira aula é um momento muito importante na motivação. Se o aluno for bem recebido pelo professor, sentir-se aceito no grupo e valorizado como pessoa, dará respostas positivas a todas as propostas que lhe forem apresentadas. Como é do conhecimento de muitos, a postura corporal e a expressão facial transmitem os nossos sentimentos mais sinceros. O corpo fala e se comunica. Vejam como se nos apresenta a nossa amiguinha Fefê, desde o primeiro dia de aula até as aulas subsequentes, depois de um trabalho de motivação. Suas expressões fisionômicas se alteram, de uma tensão e temor, até a alegria quase total. Seu corpo passa da flexão e tensão de seus segmentos até grandes expressões motoras descontraídas. Sua postura na piscina vai do isolamento, passa pela conquista de um e mais amigos, e chega à total socialização. Pelo homem ser um elemento cósmico, único, não há como criarmos a aula ideal. Deve-se dar atenção às necessidades de cada aluno, naquele dia e naquele momento. Cada profissional deverá criar e caracterizar suas aulas, baseado nos fundamentos teóricos e práticos da natação e nas características psicomotoras pessoais de seus alunos. Segmentar a aula em aquecimento, conteúdo principal e volta à calma é uma rotina nas aulas desse esporte, mas é importante sabermos que o chamado aquecimento fora da piscina até poderá ser feito, desde que não seja realizado com um único objetivo fisiológico ao organismo, mas sim como um trabalho complementar ao da água, tanto no aspecto motor como no socioafetivo. O conteúdo maior da aula deve constituir-se não só de estratégias de aprendizagem desse esporte, mas também de um trabalho de consciência corporal, dando significação e importância ao movimento. Os minutos finais ficam reservados à criatividade do professor, para que promova a oportunidade do aluno sair bem de sua aula, física e emocionalmente. Que a aula, apesar de aula, ensino e aprendizagem, possa ter sido um lazer físico e mental.
Utilizar materiais em determinados momentos da aula poderá ser estratégia pedagógica e corretiva. Principalmente na fase inicial da aprendizagem, acreditamos que nenhum material poderá substituir o professor dentro d'água. A relação entre professor e aluno cria um ambiente de segurança e afeto, que será fundamental nos futuros desempenhos. Importante quanto à utilização de materiais é a conscientização do aluno de como e quando usá-lo. Que os materiais sejam considerados como acessórios e não como equipamentos. Ao realizarmos um movimento na água, devemos vivenciá-lo em sua plenitude. O exercício pedagógico educativo visa criar oportunidade ao aluno aprender o movimento. Já o corretivo faz com que o aluno, através de exercícios repetitivos e variáveis, corrija um movimento que está sendo realizado de maneira incorreta. Para um desenvolvimento harmonioso da criança, é necessário uma grande quantidade de estímulo em aula. O corpo do bebê deve experimentar diferentes posições, explorar todo o meio aquático em diversas direções. O bebê necessita experienciar situações de antes e depois, para elaborar a noção temporal, ter estímulos visuais, auditivos, táteis e sinestésicos, através de materiais, sons, vozes e da própria água para o desenvolvimento de seu esquema corporal. As respostas do bebê são reflexas e vão se automatizando com o tempo. A socialização é muito importante para a vida do bebê e é dessa maneira que se estruturará a sua imagem corporal. Enfim, não há natação para bebês, e sim um processo de estimulação geral para a sua saúde e seu ajustamento social. O aprendizado da criança é feito através de brincadeiras, fantasias e muita ação, respeitando-se as individualidades e utilizando-se jogos como estratégias de aprendizagem. Até os 7 anos, a criança deve experimentar todas as situações corporais possíveis. Sua interação com a água de maneira livre e espontânea é o maior enriquecimento para a aprendizagem. É uma fase de transição entre a criança e o adulto, momento em que ocorrem grandes alterações físicas e psicológicas. O grupo é muito importante. A aprendizagem acontece em função dos interesses sociais. O adulto é bastante resistente em relação à água-aprendizagem. Precisamos ajudá-lo a reagir contra o negativismo. Ele deve ser tratado não como criança, mas com as mesmas estratégias, explicando-lhe o porquê de cada exercício. Necessita de coragem e iniciativa, e o estímulo do professor lhe fará poder acreditar nas suas potencialidades. O importante nesta fase é fazer com que o idoso seja enquadrado novamente à sociedade, que aumente sua autoestima e sinta-se valorizado, feliz e aceitando suas limitações. O objetivo primordial com essas pessoas especiais é o bem-estar e uma melhor qualidade de vida. É preciso ajudá-las a adquirir confiança e sentirem o prazer da realização.
No meio líquido nos são solicitadas informações através dos canais proprioceptivos, exteroceptivos e interoceptivos. Essas informações são levadas ao cérebro através dos estímulos que recebemos, estando em contato com a água, independente dos promovidos pelo professor, pelos outros alunos, pelos materiais e pelo ambiente de aula. Portanto, é fundamental um trabalho inicial de adaptação ao meio líquido, para que haja um relaxamento muscular e um melhor clima emocional. O importante nesta etapa é o respeito pela fase de desenvolvimento em que o aluno se encontra. Iniciamos esse processo pela ambientação, onde ele irá conhecer o espaço, fazer amizade com a água, procurar intimidade com o ambiente, que é totalmente diferente daquele que vive. Antes de mais nada, o contato físico-social que seu aluno terá com o professor será o fator essencial nesta etapa da aprendizagem. Depois desse contato, processaremos as diferentes formas e maneiras de ambientação aquática, promovendo a exploração corporal e espacial. Na medida em que ele sentir-se seguro, dominar a água corporalmente e caminhar de forma equilibratória na piscina, entraremos num processo de adaptação polissensorial. Aqui a vivência ocorrerá através do rosto, iniciando-se pela boca, nariz, olhos e ouvidos. A próxima etapa será o processo respiratório, onde a nossa preocupação maior será de conscientizá-lo do movimento ativo e passivo, de entrada e saída de ar no nosso organismo, que na água se processa através da inspiração fora dela, pela boca, e expiração dentro dela, que poderá ser pela boca ou nariz, e ou nariz-boca. A seguir, após todas essas experiências, provavelmente o aluno estará preparado para realizar, até voluntariamente, a imersão, sem nenhuma dificuldade. Nossa próxima proposta seria a flutuação, pois ele já se encontra adaptado, podendo mudar a posição de seu corpo, da vertical para a horizontal, sem intimidações. Esse trabalho de flutuação vai proporcionar ao aluno a oportunidade de sentir a densidade da água e perceber que seu corpo torna-se mais leve quando dentro dela. O auxílio deve acontecer somente quando o aluno necessitar. Por fim, a sustentação torna-se um processo natural de domínio em relação aos movimentos e equilíbrio corporal. Ela ocorrerá na posição ventral e diagonal do corpo em relação à água, com movimentos de membros superiores e inferiores, concomitantemente ou não. Concluindo, o aluno que já tiver vencido todas essas etapas apresentará as condições necessárias para a sua propulsão e aprendizagem dos movimentos adequados de cada nado. Cada proposta de trabalho necessita de metas a serem cumpridas para se atingir os objetivos determinados. Portanto, tudo que nos propusermos ensinar ou aprender só será verdadeiro se houver uma avaliação dos desempenhos e dos resultados. Isso é necessário não somente para o aluno, mas também para o professor. Poderá ter periodicidade mensal, bimestral ou trimestral. Os critérios adotados são aqueles que nos identifiquem se o aluno alcançou ou não os objetivos de cada fase. Para isso, utilizamos os aspectos técnicos para adaptação, aprendizagem e aperfeiçoamento, e o comportamental para frequência, assiduidade, atuação, interesse em aula e relacionamento com o professor e colegas de turma. Tudo isso poderá ser documentado em fichas. O brincar é um momento de descontração e socialização, não necessitando de número específico de participantes para que ocorra. É um processo educativo e até formativo que influencia o intelecto, o emocional e o corpo. Nós, da área de natação, contamos ainda com um ambiente diferente para a realização de brincadeiras, que é o meio líquido, e a água é o nosso maior brinquedo. As brincadeiras aquáticas, além de serem lúdicas, podem ter como objetivo a aprendizagem de todas as fases da natação, de maneira informal e agradável.
O jogo é uma brincadeira que obedecerá algumas regras impostas pelo professor, como duração, número de participantes, espaço e materiais. Eles são utilizados de forma lúdica ou com objetivos específicos. O professor deve ter cuidado e critérios especiais, principalmente em determinadas faixas etárias, pois nem todas as crianças estão preparadas para vitórias e derrotas. Além da natação, brincadeiras e jogos, há outras modalidades aquáticas que proporcionam aos participantes, além de conhecimento e prazer, uma prática esportiva saudável e até competitiva. Bom humor constante é uma estratégia motivatória. Ganhar o respeito dos adultos e o afeto das crianças é o nosso suporte emocional. Merecer a consideração dos alunos críticos é um orgulho. Suportar a traição de falsos amigos é uma arte. Apreciar o que há de melhor nos outros é uma virtude. Deixar o mundo do aluno um pouco melhor, seja pela prática de um esporte saudável ou por uma mudança de condição de vida, nos tornará verdadeiros educadores físicos. E saber que ao menos um aluno aprendeu mais fácil porque você ensinou é nossa profunda realização pessoal e profissional. Isso é a nossa receita de sucesso.